Estadual de Educação, os professores temporários são chamados professores categoria O. Mas o que acontece quando esses contratos são encerrados? Como ficam os vínculos desses profissionais com a rede pública e com seus alunos? Para tratarmos melhor sobre esse tema, recebo no Ideias e Debates de hoje o professor e deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Melissa, pelo convite e parabéns pela iniciativa de organizar esse importante debate sobre as condições dos professores categoria hoje na rede estadual. Recebo também a professora da rede estadual, Márcia Rios. Seja bem-vinda, Márcia. Olá, boa tarde. Obrigada, Melissa, pelo convite, né? Falar da situação precarizada do professor categoria O é sempre muito importante e agradeço o convite, agradeço também as pessoas que irão acompanhar esse nosso debate, que é de suma importância para a educação. Recebo também o professor Alan Martins de Oliveira. Alan, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Boa tarde a todos. Obrigado, Melissa, por agradecer esse espaço aqui para vocês. E estamos aqui representando a categoria precarizada do Estado de São Paulo há mais de 10 anos, que está complicado após essa pandemia, gente. Deputado, eu queria que o senhor contextualizasse o nosso público o que são os professores categoria O. Olha, Melissa, os professores categoria O são os professores admitidos pela Lei 1093 de 2009, uma famigerada lei aprovada ainda na gestão do Serra, quando o Serra era o governador em 2009. Ele apresentou esse projeto de lei na Assembleia Legislativa, nós obstruímos bastante, tivemos uma grande resistência contra esse projeto, mas infelizmente ele foi aprovado e nós já prevíamos a precarização desse modelo de contratação dos professores categoria O. Essa lei 1093 substituiu uma lei anterior, que era a lei 500, de 1974, que era responsável pela admissão dos professores temporários, né? A nossa luta sempre foi no sentido de que haja concurso público, né? Porque os professores ingressem pelo concurso público. Mas como não havia concurso público, então havia a Lei 500, depois ela foi substituída para pior, piorou muito a situação, porque a Lei 1093 ela precarizou a contratação dos professores, impondo a quarentena ou a duzentena, ou seja, no início essa lei ela obrigava o professor a ficar fora da rede anualmente. Ele trabalhava um ano e depois ele tinha que ficar um ano fora da rede. Era um verdadeiro absurdo, como ainda é. Ainda ele tem essa interrupção no seu contrato. E aí o professor não cria vínculo com a comunidade escolar, com o projeto pedagógico da escola, com a comunidade escolar, com seus colegas, professores, porque ele é obrigado a todo momento, quando vence o contrato, ele é obrigado a sair da rede, não é só da escola, da rede de ensino. Então era quarentena, duzentena, agora inventaram o famoso banco de talentos, que a Márcia Rios vai explicar, eu tenho certeza, mas então isso precariza a contratação do professor. É um professor sem direitos, o professor não tem direito ao IANSP, não tem direito à aposentadoria pública da São Paulo Previdência, ele é encaminhado, transferido para o regime geral da Previdência. Esse professor tem direitos reduzidos em todos os níveis, só que ele trabalha como os outros trabalhadores. Ele ganha 30% a menos do salário que os outros professores e tem vários direitos e benefícios reduzidos. Para o Estado, professor categoria O é um professor de quinta categoria, para o Estado. Para nós, não, um professor importante, um professor que trabalha como os outros. Então, a nossa luta é para que haja mudança no modelo de contratação, de tal forma que os nossos colegas, professores e professoras, tenham a dignidade no contrato de trabalho, né? Que eles sejam tratados com dignidade. Márcia, você tem estimativa da quantidade de professores que estão contratados na categoria O? E aí eu queria aproveitar já para você explicar sobre essa questão do banco de talentos que o deputado acabou de mencionar. Até o site da SEDUC, ele foi atualizado somente até 2019. Até 2019, nós tínhamos 35
5.000 professores, mas hoje creio que deve estar em mais de 50.000 professores contratados, tá? Os últimos dados que eu peguei foi até semana passada, que eu fui dar uma olhada para ver se tinham atualizado os dados. Em 2019, em 2020, já estamos em 2020, em média, 52.000 professores contratados ao todo, entre o categoria O e o categoria B. E aí, assim, a situação do professor contratado pela Lei 1093 de 2009, ela já é uma contratação totalmente precarizada, nos aspectos. E esse ano encontramos uma dificuldade a mais. Por quê? Até o final do ano, antes de saírem as inscrições para o ano letivo de 2021, nós tínhamos que fazer a inscrição, só que a rede estadual não avisou para os professores que estavam concorrendo em dezembro de 2020 que eles não conseguiriam se inscrever. Eles só conseguiram descobrir isso no ato da inscrição. Não houve um aviso prévio. Então, quer dizer, o que era ruim piorou. Por quê? Esses professores deram todo o vínculo com a rede estadual de ensino e foram orientados a fazer a inscrição pelo Banco de Talentos. Só que essa inscrição, ela não saiu logo no início do ano. Ela foi sair em março, mais ou menos, né? Em março, janeiro saiu a inscrição, o pré-cadastro, mas até que o professor conseguiu formalizar essa inscrição, março, para conseguir atribuir aulas entre final de março e abril. E o Banco de Talentos, ele tem um adendo, porque ele faz algumas exigências. Ele exclui os professores, por exemplo, professores com 60 anos de idade, não conseguiram se inscrever naquele momento. Outra questão, até então, até o ano de 2019, para a inscrição 2020, terminava o seu contrato e você já conseguia se inscrever e na primeira atribuição ter aulas atribuídas. Com o Banco de Talentos, isso não nos ocorre. Então, quer dizer, é um prejuízo muito grande, porque esse professor que ingressou no final de março, abril, ele só vai ter pagamento, provavelmente, em julho. Só que esse professor já está desde janeiro sem ter pagamento. Como você sobrevive? Como você explica para a empresa de energia, o dono da casa que você mora, que você não tem condições de pagar as suas contas porque você não tem pagamento? Né? Então, quer dizer, dificultou ainda mais. Outra, nós tínhamos, um tempo atrás, nós tínhamos a duzentena. O Banco de Talentos hoje, nos moldes que ele está, é uma duzentena disfarçada. É uma duzentena disfarçada, porque se você fica janeiro, fevereiro, março, abril, sem trabalhar, são 120 dias. Né? 120 dias você fica sem trabalhar. Quer dizer, é uma duzentena disfarçada, com outro nome somente. Né? E isso, para os professores, é absurdo. Isso não poderia estar ocorrendo, ao invés da lei melhorar para o professor, ele só dificulta mais a vida do professor. Alan, como é que foi o período de pandemia para vocês? Eu queria saber como é que ficaram os contratos, se vocês continuaram trabalhando, como é que foi no período de pandemia? Então, a gente tem que separar essa questão em duas partes. A gente tem a realidade do professor categoria O, que tinha aula atribuída. Algumas dessas aulas livres e outras não. E uma outra realidade do professor categoria O, eventual. Que esse professor eventual, ele não deu aula. Ele ficou sem dar aula. O aluno dá aula e não recebe. E se não recebe, novamente, como ele vai justificar que não tem salário? Que não tem como pagar as contas de energia, água e luz? E pior, esse professor eventual, quando ele foi tentar fazer todo o procedimento para receber o auxílio emergencial, porque constava que ele tinha um vínculo de contrato como professor eventual com o Estado. E o professor com aula atribuída que não era livre, ele ficava a mercê se o efetivo, que é das aulas atribuídas, retornasse ou não. E esse retorno era tão monstruoso porque deixava o professor em dúvida. Será que eu vou ter salário no próximo mês? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Eu posso assumir novas dívidas? Eu posso comprar
algo a mais nesse orçamento do mês. Então, nesse procedimento com o professor categorial, ficou muito obscuro. Aqui na onde eu atuo, no Embu das Artes, Itapecerica e Itabuão, a gente teve que fazer todo o procedimento de acolhimento dos professores que não tinham aulas, não tinham salário. E qual era o acolhimento mínimo que a gente podia dar? Era uma cesta básica. E assim, cesta básica é o mínimo. Quando você vai conversar com os professores, que a cesta básica é de alívio que eles vão ter o alimento do mês. Mas e o aluguel? E a luz? E a água? O que eu posso dizer, né, de uma forma geral, é de abandono. E literalmente de abandono. É colocando o professor com praticamente um trabalho não essencial. O secretário de Educação adora. É um trabalho essencial. Temos que valorizar nossos profissionais, mas os nossos profissionais, categoria O, passaram fome, passaram necessidades, não tiveram incluídos. Então, é isso que aconteceu com o professorado. Medo. Sensação de abandono geral. Porque eu posso ter aula atribuída, como a Marcia Rio falou, eu sou já banco de talentos. E eu fui só ter aula atribuída em março. Então, eu fiquei todo esse processo sem receber, sem ter o dinheiro para pagar minhas contas. Tive que fazer todo o procedimento que eu já estou preparado. Ó, professor categoria O é isso. Você se prepara para o ano que vem, que é o pior. Então, eu já tinha um bolsão no meu banco para pagar as contas até eu pegar aula. Isso não é categoria, isso não é ser professor. Isso não é emprego. Isso é marginalização da categoria. É essa a sensação que eu posso dar na sua pergunta, Melissa. Deputado, o senhor é autor do projeto de lei complementar 24 de 2015, que altera a lei 10.093 de 2009, que garante a estabilidade provisória aos profissionais da categoria. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta e em que pé está a tramitação desse PLC. Olha, esse PLC, Melissa, foi construído coletivamente por vários coletivos de professores categoria O. Em 2015, a professora Marcia Rios participou da elaboração desse projeto, e esse projeto já foi aprovado em todas as comissões com pareceres favoráveis, já está em urgência de votação, inclusive, já foi aprovado no plenário um requerimento de urgência. Então, ele tem todas as condições legais e técnicas para ser votado imediatamente. É um PLC e ele acaba com a quarentena, com a duzentena, ele acaba definitivamente com essa interrupção do contrato. Nós voltamos à situação da lei anterior, a Lei 574, que não previa essa interrupção, né, do contrato. E, além disso, a lei, o projeto de lei número 24, PLC 24, ele garante a utilização do IANSP, assistência médica, para os professores categoria O. Então, é um projeto importante. Ele resolve uma parte da situação, né? Repito, é um projeto construído coletivamente, está pronto para ser votado, é uma das nossas lutas prioritárias na Assembleia Legislativa. Eu tenho um outro também, que é uma PEC, na verdade, que é bem anterior ao PLC número 15, que ela garante a estabilidade de todos os professores admitidos pela Lei 500 e depois os que entraram também, porque esses professores trabalham já há muitos anos na rede, eles deveriam ser contemplados com a estabilidade como foram contemplados os professores categoria F em 2007, quando foi aprovada a reforma da Previdência. Então, nós temos essa luta aqui na Assembleia Legislativa, a garantia da estabilidade para os professores e a aprovação do PLC número 24. Queria ressaltar o que o professor Alan colocou dos professores categoria O que foram abandonados pelo governo durante a pandemia. Mais de 35 mil professores, categoria O, sem aulas, eventuais e temporários, ficaram sem um centavo, sem salários, abandonados pela Secretaria da Educação. Muitos sobreviveram graças à ajuda das subsedes da POESP, que fizeram arrecadações, dos seus familiares que ajudaram, enfim.
porque o governo abandonou literalmente, e como disse bem o professor Alan, eles nem tinham direito de requisitar a renda emergencial, aquela do governo federal de R$ 600, porque eles eram cadastrados como servidores públicos. Eles não conseguiam nem uma verba do Estado e nem a do governo federal. Ficaram abandonados durante todo o ano de 2020. E muitos ainda continuam nessa situação. E é bom, eu queria ressaltar também, que eu esqueci de falar, que tem uma situação gravíssima, que é o processo de atribuição de aulas para os professores categoria A. Eles sofrem demais. Eu acompanho todos os anos, eu percorro várias diretorias de ensino e é sempre a mesma coisa e sempre pior. É uma humilhação, é um descaso, é uma irresponsabilidade, é uma desorganização total que prejudica, que ataca a dignidade dos professores categoria O, principalmente no processo de atribuição. Uhum. O senhor mencionou categoria F, categoria F são os professores efetivos da rede, né? Só para que quem... Não, eles não são efetivos, eles são estáveis, porque quando houve a aprovação da reforma da Previdência, em 2007, o governo estadual, o governo Serra queria transferir todos os professores admitidos pela Lei 500, não existia a Lei 1093, para o regime geral da Previdência, tirando do IPESP, que ainda não existia a São Paulo Previdência. Aí houve uma grande mobilização da categoria, os servidores fizeram uma mobilização forte com a POSP, e aí nós conseguimos colocar mais de 10 mil pessoas na frente da Assembleia Legislativa, isso em 2007, e aí houve uma negociação, o governo recuou, teve uma negociação com o governo federal, o Ministério da Previdência, aí os governos se entenderam, então é para a gente ver que quando há interesse político as coisas se resolvem. E aí ficou estabelecido que uma parte significativa dos professores admitidos pela Lei 500, quem até o prazo da reforma, aprovação da lei, estivesse na Lei 500, teria uma estabilidade, que ele não é um professor efetivo. O efetivo é aquele que fez o concurso público, mas esse professor teria uma estabilidade de 12 horas aula na rede estadual, ele não poderia ser demitido, ele ficaria sendo transferido pelas escolas, mas ele teria sempre a estabilidade, ele não seria nunca demitido. E nós conseguimos, para uma boa parte. Agora teve uma outra parte que ainda não estava na data, na rede, e essa virou categoria O. Né? Foram os professores. Daí veio a lei em seguida 1093, em 2009, e aí foi a precarização. Uhum. Márcia, a cada renovação dos contratos da categoria O, esse debate sobre a situação dos professores vem à tona mais uma vez. Eu queria saber qual que seria a forma de contratação ideal nesse momento, na sua concepção. A forma de contratação ideal, eu sempre vou falar que é o concurso público, que é justo, né? Hoje, o ideal seria termos o concurso público por acesso e não por ingresso. Acho que seria o primeiro passo se o governo realmente tem vontade política de resolver essa situação. O secretário da Educação ele anunciou a prorrogação dos contratos que irão vencer do ano de 2018. É uma medida paliativa, que vai ajudar no primeiro momento, só que o ano de 2022, novamente os professores estarão nessa agonia. E aí estarão juntos os professores que foram contratados em 2018 e os que foram contratados em 2019. Uma vez que o governo não quer fazer concurso público, que não existe vontade política para se fazer um concurso público, então que ele entre com a estabilidade dos professores. Ou ele estabiliza os professores, ou ele faz, né, uma lei de contratação que seja mais justa, mais igualitária, porque a lei que nós temos hoje, a 1093, ela já se tornou uma lei insustentável para a rede. Ela se tornou uma lei insustentável, porque assim, o professor ele fica muito vulnerável. Melissa, você não tem noção do assédio moral que os professores categoria O sofrem. Nós somos assediados a todo tempo. Então, se você perguntar para mim, assim, o ideal seria um concurso público por acesso, tá? A curto prazo, é uma medida paliativa ele renovar os contratos, mas
nós precisamos de uma nova lei de contratação, que seja mais justa. O projeto de complementar, 4/, já passou por todas as comissões, pronto para ser votado em plenário. Hoje seria a melhor opção que nós temos. Neste momento, é a melhor opção que nós temos. Sim. Alan, no dia a dia de trabalho de vocês, os ganhos são diferentes de um professor que é concursado ou categoria F? Como é que é a questão dos ganhos de vocês e do trabalho que vocês exercem nas escolas? Uma coisa importante desse processo de ganhos é que há diferença. O professor efetivo, o professor categoria F, estável, ele tem um plano de carreira. E esse plano de carreira dá um processo de evolução. E essa evolução acaba acrescentando valor debatido dentro do sindicato, é um valor muito baixo ainda. Mas há um valor. Por exemplo, eu tenho mestrado. Eu, como categoria A, o mestrado não vai aumentar meu salário. Como professor F, ou professor efetivo, o mestrado aumenta o meu salário. E o trabalho é idêntico, não muda nada. Na realidade, como a Marcia Rios falou, aí, dependendo da situação, dependendo da direção, é importante a gente citar que existem direções progressistas, tem direções que não são progressistas, e essas direções pressionam o professor. E esse pressionamento faz com que, em alguns casos já registrados pelos subsedes da região, e pela própria ProESP, e com certeza o deputado Carlos Giannato já recebeu inúmeros casos disso, como a Marcia Rios também já recebeu, ele trabalha a mais do que o seu horário. E se não trabalhar, recebe falta. E essa falta no categoria O tem um limite de falta. Quando a gente fala falta do professorado, a população pensa que o professor não tem que faltar. Mas tem inúmeros fatores que levam, seja ele levar o filho para o médico, o pai para o médico, ou a própria formação que ele vai participar. E essas faltas têm um limite. 2 faltas injustificadas é demissão da terceira falta justificada. Simples assim. Mesmo se você tentar recorrer, em alguns casos, como já aconteceu com professores da região, que foram perseguidos, isso é a pior parte, são perseguidos, a justificada não foi retomada e perdeu o cargo. Só que assim, quando perde o cargo, ele só vai dar aula no ano seguinte, se ele não tiver ainda bloqueado a possibilidade de contratação desse professor. Então, assim, a diferença de trabalho não é nenhuma. A gente só não tem nem 10% dos direitos que o professor estável e o professor concursado tem. Isso é complicado porque volta àquela margem que eu falei na primeira fala. O professor não pode faltar, ele sente medo, sente acuado, e essa acuação já faz ele praticamente não fazer um novo curso, desanimar na carreira, e algumas vezes é abandonar de vez o ensino público do Estado de São Paulo, como infelizmente acontece com vários profissionais de ensino. É interessante até a gente observar, Alan, com relação a essas questões que você levantou, da própria saúde mental do professor, que tem um agravamento ao longo dos últimos anos, e que isso também é uma consequência para faltar no trabalho, para se cuidar, para cuidar da própria saúde. Sem contar outras questões aí que a gente também tem que observar, como muitos professores têm uma incidência aí de diabetes, de pressão alta, que também são problemas que requer, às vezes, um afastamento aí do trabalho. Deputado, quando o senhor entrou no Estado para dar aula de História, em 1984, o senhor era um professor temporário. E aí eu queria que o senhor falasse como que era a realidade que o senhor teve no Estado naquele momento, em 1984, e como é que o senhor vê esse modelo ao longo da história até hoje? Olha, a lei de 500/74, que foi a responsável pela contratação dos professores durante todo o tempo, de 74 até 2009, lei pela qual eu fui contratado em 84, fui trabalhar na escola Maria Juvenal Homem de Melo, ali na região
do Grajaú, primeiro, depois fui para o Samuel Weiner, depois fui para o Adrião Bernardes, trabalhei em várias escolas. E a situação era outra, porque não tinha interrupção do contrato. O professor continuava, ele tinha direito ao IANSP, ele tinha direito à aposentadoria pelo IPESP, aposentadoria pública. Ele só perdia as aulas quando chegava o professor efetivo, concursado, que era justo. Mas daí ele saía daquelas aulas e já entrava, não tinha uma interrupção do contrato necessariamente, né? Ele não tinha que ficar de quarentena nem de duzentena. Essa é uma invenção do Serra, aqui em São Paulo, de 2009, da Lei 1093. Então, normalmente o professor já conseguia outras aulas em outra escola. Ele tinha até uma certa estabilidade nessas aulas. E muitos professores, uma boa parte, se aposentou pela Lei 500. Eles eram os ACTs, admitidos em caráter temporário, depois viraram os OFAs, mas é a mesma coisa praticamente, mas eles se apoiam. Eu tenho muitos colegas que estavam antes de mim, trabalhavam já pela Lei 500, e outros que entraram após se aposentaram pela Lei 500/74, porque não tinha interrupção do contrato, os direitos eram quase que os mesmos. Aliás, a maioria da rede era contratada por essa lei. Nós tínhamos poucos professores efetivos na época em que eu entrei, nos anos 80. Depois foi tendo alguns concursos. Mas por um bom tempo, os professores admitidos pela Lei 500 representavam a maioria da rede, a maioria do professorado da rede estadual. E não havia essa interrupção do contrato, não havia redução de direitos. Isso que eu queria deixar claro. E muitos reclamavam da Lei 500, mas olha, mal sabíamos nós que viria algo pior, que seria a Lei 1093, porque essa lei é contra a educação, é uma lei contra os professores, porque hoje é importante que o professor crie vínculo com a escola, que ele fique mais tempo naquela escola, que ele fique 10, 15 anos naquela escola, conhecendo a comunidade, desenvolvendo trabalho pedagógico. Importante que o professor more perto da escola, enfim, que ele tenha vínculo com a comunidade escolar. A Lei 1093, ela faz o contrário, ela expulsa o professor da rede. Quando ele começa a criar o vínculo, aí vence o contrato, ele entra na quarentena, na duzentena do banco de talentos, né? E ele tem uma interrupção do seu contrato. E aí ele perde o vínculo com a comunidade escolar, com o projeto pedagógico, daí tem que esperar para ir para outra escola. Absurdo, é uma lei contra a educação, ela é uma lei antipedagógica e antieducacional. Ela contempla apenas a questão do Estado, de quebrar o contrato para que o professor não tenha vínculo empregatício. Olha que absurdo. Então, essa lei tem que ser modificada radicalmente, né? Nós temos que ter um outro modelo de contratação dos nossos professores. Não dá, é uma lei injusta, perversa e danosa aos professores e também à própria comunidade escolar. Uhum. Márcia, o deputado falou agora sobre a questão da quarentena e da duzentena, que é um período que o professor fica, ele perde o vínculo com o Estado, né? E depois que passa esse período, o professor pode voltar. Eu queria que você explicasse melhor como é que funciona isso e, conforme o deputado falou, se é possível voltar para a mesma escola ou como é que faz aí, como é que vocês fazem? Então, a duzentena ela foi extinta há algum tempo. Saiu um projeto se eu não me engano, foi um projeto de lei, uma emenda, no ano de 2015, né, que acabava, extinguia de vez a duzentena, o nosso fantasma. Né? Agora nós temos a duzentena disfarçada. A volta nem sempre acontece na mesma escola, porque se tem uma coisa que a Lei 1033 garante, é que o professor não fique esse vínculo com aquela comunidade lá. O secretário fala tanto em educação de qualidade, fala empresário, a vida escolar, professor, não só de o professor tem aulas, como o deputado Carlos Janazzi bem falou, é uma sessão de nós passamos de aulas. Então, garantir que esse professor consiga voltar para a mesma escola é assim, é um golpe de sorte, vamos dizer assim, né, Alan? Um golpe de sorte você conseguir voltar para a mesma escola que você estava no ano anterior. Porque e o período da quarentena
você fica numa situação, você fala, será que eu vou conseguir ter aulas atribuídas? Não vou conseguir ter aulas atribuídas? E sem contar, Melissa, que durante todo esse período, você pode ter certeza, tudo o que acontece nas escolas, os mais cobrados no primeiro momento são os categoria O, eles são os mais fragilizados e assim, quando tem que fazer alguma cobrança, primeiro pega o categoria O. Então, se você conseguir voltar para a mesma escola, é sorte. Eu tenho amigos que ele trabalha, ele mora em Osasco, que foi o que participou da live, e ele dá as suas aulas em Jundiaí. O ano que vem, pode ser que ele tenha que sair de Jundiaí e ir para um lugar, outra cidade, porque as aulas na escola. Então, isso é das partes muito ruins, porque você não constrói vínculo com a comunidade. Inclusive, você dessa questão de você não conseguir construir os vínculos, nós temos uma colega aí que é da cidade aí, da região do Alan, né? Que passou, assim, até da Unidos também, passou, assim, perseguições terríveis por lutar, porque o professor que categoria O que luta, Melissa, ele é um professor que é perseguido também. Uhum. E quanto para você ver o tamanho da injustiça dessa lei, eu estou na rede estadual desde 97. Estamos em 2021 e nunca consigo voltar todos os anos para a mesma escola, mesmo eu tendo bastante pontuação. Márcia, eu queria pedir para você desconectar e conectar novamente para que a gente não tenha interrupção na nossa conversa e que a gente consiga estabelecer uma conexão mais fixa, digamos assim. Enquanto isso, eu queria saber do Alan sobre essa questão da perda do vínculo, porque a gente sabe que é importante que os professores tenham continuidade nos projetos que eles tocam ali nas escolas, e aí eu queria saber como é que fica essa questão da relação professor-aluno, da continuidade desses projetos. Eu acompanhei a audiência pública que o deputado fez com vocês, e eu lembro que você mencionou que me parece que passou por 12 escolas ao longo dos últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, 11 escolas. E nesse período de professor categoria O no estado. Vínculo. Uma coisa, por exemplo, vamos usar aqui uma coisa básica sobre educação. Você tem que precisar da comunidade escolar, ou seja, da merendeira ao secretário, conhecer seus colegas de professores de área, que eles debatem muito hoje nesses ATPCs virtuais. E, por último, a comunidade escolar, que são os alunos e os pais. Aí, desse formato, você consegue criar um projeto pedagógico que o aluno sair do terceiro ano, ele não vai estar só preparado para o mercado de trabalho, porque isso não é o objetivo central da escola pública. O aluno tem que ter reais condições de prestar um vestibular para entrar numa federal, numa estadual. E sem esse vínculo, não tem como você conhecer a comunidade. Eu tive sorte de um ano que eu estava em 3 escolas ao mesmo tempo, eu consegui trabalhar com a mesma turma de um nono ano, que era primeiro ano. E eu sabia qual eram as dificuldades desses alunos. Eu sabia qual aluno que tinha reais dificuldades de ler e escrever, que isso é real. Mas nono ano? Sim, nono ano. Eu sabia quais os alunos que eu podia fazer um trabalho de pesquisa mais no primeiro ano. E hoje, não tem como. O ano passado estavam na escola Alípio, que era o Taboão da Serra, e Pacheco, que era o Taboão da Serra. O Pacheco virou PEI, e o Alípio está no processo de debate de PEI. Eu conheci a turma do Pacheco, 2 segundos anos, incríveis. Eu queria dar uma oportunidade pedagógica para os alunos. Eles têm um potencial. Mas não estou na escola. Eu fui para uma outra escola com uma outra turma. Então, assim, quando você debate educação, você debate, inicialmente, o projeto pedagógico. Categoria O, esse contrato que esse secretário e todos os governos do PSB defendem, acaba com o vínculo pedagógico.
E no final, a gente algumas vezes tem que olhar os índices de marginalização, de violência, de abandono de subemprego, relacionado diretamente à falta de uma educação de qualidade. Que se a gente entrar nesse debate, a gente vai discutir até esse projeto PEI, que é outro projeto do governo do Estado de São Paulo, que no seu final ele não está debatendo o projeto pedagógico, porque a cada 6 meses você tem uma autoavaliação. Aí o professor efetivo e o F vão sentir parcialmente na pele o que o professor categorial sente de não poder dar uma continuidade de um projeto que algumas vezes é bem visto. E para finalizar minha fala, eu vou usar um exemplo que eu tive em 2018 com a escola chamada Madre Odete de Souza, que é conhecida aqui na região como MOSC. No médio, eu dei um projeto parecido com o TCC. Foi um projeto muito bom porque a comunidade pegou. E eu fui, de uma certa forma, tanto elogiar para meus colegas, para a direção e até algumas supervisores para a ideia do projeto. Em 2019, eu estava sem vínculo para o Estado. Eu não trabalhei até maio. Entendeu? E aí, como fica? E algumas vezes eu vi umas falas de algumas pessoas que estão lá na SEDUC, que é umas falas meio triste, que fala que nós, professores categoriais, somos professores formados, mas não tem como você ter um trabalho consistente se você não tem uma continuidade pedagógica, e a continuidade pedagógica está vinculada a esse formato do contrato. Uhum. Deputado, o senhor vem defendendo que essa categoria possa ser admitida no Estado por meio do concurso de acesso. Como que o senhor avalia que essa possibilidade possa ocorrer? O que significa esse concurso de acesso? Como que esses professores, o Estado, o senhor vê o Estado com condições de absorver, de fato, todos esses professores? Como é que é essa questão? Olha, sim, porque tem base legal para isso. O concurso público, pela lei, ele pode ser de acesso ou de ingresso. Então, nós podemos contemplar o tempo de serviço desses professores, porque muitos professores estão trabalhando como categoria O há 10, há 15 anos, há muito tempo na rede, e eles têm uma experiência. Então, o concurso de acesso leva em conta a experiência, leva em conta o tempo de serviço, isso é fundamental, e tem amparo legal. É possível, sim, resolver essa situação fazendo uma reparação histórica em relação, fazendo justiça com os professores categoria O, que exercem as mesmas funções do professor efetivo, da categoria F, do professor readaptado, do professor estável pela Constituição readaptado, não que o professor readaptado não está mais em sala de aula, mas ele tem a estabilidade. E o professor estável pela Constituição de 1988 é o mesmo trabalho. Então, nós temos que fazer justiça, fazer uma reparação histórica com os professores categoria O. O concurso interno só para os professores nessa situação seria uma das alternativas. Agora, o governo pode apresentar outras, até porque a Lei 1093 está sendo questionada até pelo Supremo Tribunal Federal, de tão ruim que ela é. Então, ela tem que ser modificada, né? E a outra possibilidade é a estabilidade, é estender a estabilidade do categoria F para os professores, da própria lei que foi aprovada em 2007, da reforma da Previdência. Então, é possível também uma estabilidade para esses professores. Então, tem várias maneiras de se resolver essa questão. Depende, como eu disse, do interesse político do governo. O governo tem que entender que é grave a situação, são mais de 30 mil professores e professoras nessa situação, de uma contratação precarizada. Então, essa é a nossa luta aqui na Alesp. Eu tenho mais 5 minutinhos de programa e eu queria saber, tanto da Márcia quanto do Alan, sobre essa questão da estabilidade. Eu queria, Márcia, que você me falasse se você vê que o Estado, a educação tem perdido professores bons em função dessa questão da estabilidade. Sim, prova disso, nós temos a prova viva aqui, o Alan. Como o Estado não valoriza um professor que tem mestrado?
Nós estamos diante, olha só, nós estamos diante de um professor contratado por uma lei precária que tem mestrado. E o Estado simplesmente nem isso considera o grau de conhecimento que o professor Alan tem e outros professores da rede, né? Então você vê como a própria rede estadual, ela assim é perdida nessa questão. E sendo que se ela estabilizasse esses professores que já estão há muito tempo na rede, ela resolveria o problema da categoria. Agora, o que não pode acontecer é o Estado não lança concurso, não dá a estabilidade. E no último concurso que teve, eu sou da área eu sou PEB 1. Você sabe, tinha professor assumindo cargo do ano que ficou vago no ano de 94, no ano de 98. Como pode deixar chegar essa situação de tamanha precarização? Aí faz esse contrato, como o Carlos bem falou, a Lei 1093 é uma lei inconstitucional. Ela precisa ser mudada, que o secretário queira ou não, ele precisa formular um novo projeto de lei. Só que nós precisamos mais que isso. Nós precisamos que isso realmente aconteça, e não só de promessas. Não só de promessas. Então, assim, nós precisamos da estabilidade, e seria ela, hoje, que mudaria muito a realidade do professor categoria O. Alan, queria saber de você se você em algum momento já avaliou sua permanência na profissão. Todos os anos. É inegável você avaliar se você pode continuar ou não. Principalmente quando você acaba com uma atribuição, acompanhar uma atribuição de aula, que tanto a Marcia Rios como o deputado já várias dela, é triste. Porque, querendo ou não, você tem que planejar seu ano. Você tem que fazer todo o processo. O que eu vou fazer ano que vem? O que eu posso fazer ano que vem? E algumas vezes você não pode viajar, não pode estudar, não pode voltar a fazer uma renovação pedagógica, porque, querendo ou não, existem desafios da educação que diariamente necessitam para nós. E você, como categorial, você não tem esse acesso. Vou dar um exemplo. Em 2015, quando foi a greve 90 dias, eu não consegui fazer meu contrato, mas eu estava na greve. E nesse ano, eles não fizeram renovação contratual. Nem em 2016. Só foram fazer em maio de 2017. Eu não fui trabalhar na área mais. Eu estava em outra área, que é uma área que eu consigo atuar, que é a imprensa sindical. Fui dar aula particular, que não é meu propósito pedagógico. Eu não quero dar aula em escolas particulares. Algumas vezes o professorado, ele escola pública, porque ele quer fazer um trabalho social. Ele vê como uma contribuição para a sociedade. E todo ano vem isso. A pandemia fez eu repensar novamente, porque é difícil ser professor. E ainda mais no estado de São Paulo, é mais difícil ainda. É isso. Olha, eu queria muito agradecer a participação de todos nesse programa. Foi um debate bem importante, interessante até para a gente conhecer todas as categorias que o Estado tem, que tem o professorado, que tem a educação do Estado de São Paulo. Deputado, muito obrigada pela oportunidade desse debate, por esse conhecimento, essa troca de conhecimento. Márcia, muito obrigada pela luta, pela troca, e a professora Alan também. A gente espera vê-los em outras circunstâncias, né deputado? Para que a gente consiga sempre debater educação de uma maneira sempre muito positiva, porque é sempre, com certeza, o alicerce de toda a sociedade. Muito obrigada, deputado. Se você quiser fazer suas considerações. Eu quero só agradecer novamente, Melissa, pela organização do debate, agradecer e parabenizar a professora Márcia e o professor Alan, que são professores guerreiros que defendem a educação pública e, sobretudo, a dignidade e os direitos dos professores e professoras categoria O. Um abraço para vocês.
Muito obrigada, deputada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Alain. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou do contrato dos professores categoria O. A gente entrevistou aqui o deputado Carlos Janazzi, do PSOL, a professora Márcia Rios, da Rede Estadual, e o professor Alain Martins de Oliveira. Muito obrigada a você que acompanhou esse debate até aqui. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.